Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui fala o professor, presbítero Jonathan Zeder, para o nosso quarto momento em relação às parábolas de Lucas 15. E hoje nós vamos estudar o cerne da parábola, não é? Para quem está caindo aqui de paraquedas, nós já estamos no nosso quarto vídeo e hoje nós vamos falar sobre o pai que tem dois filhos, né? Na primeira aula eu falei sobre o contexto, e o contexto dessa parábola é fariseus e escribas questionando Jesus porque ele está comendo com publicanos e pecadores. E isso foi a aula 1. Na aula 2, nós vimos a parábola do pastor que encontrou a sua ovelha perdida. Na parábola de número 2 e a nossa aula 3, nós vimos a mulher que perdeu sua dracma e que encontrou a sua dracma, não é? Nós vimos que a parábola não é sobre a dracma, mas sim sobre a mulher. E hoje nós vamos, mais uma vez, trazer um tema muito importante, que é o cerne, como disse, da parábola, que vai tratar do pai que tem dois filhos. Eu reconheço a nossa necessidade de interpretarmos melhor esse texto, né? Comumente, infelizmente, muitas vezes quando vamos pregar, apenas mencionamos um dos filhos, que é o filho que saiu de casa e teve todos aqueles problemas de cunho moral e acabou por abandonar seu lar e perder tudo. E a gente se esquece que existe um outro personagem muito importante dessa parábola, que é o segundo filho. Então hoje nós vamos tratar dos dois. Eu vou precisar que você me acompanhe em alguns trechos da Escritura, lembrando a todos que nós estamos estudando Lucas 15, tá bom? Hoje nós vamos ler a partir do versículo 11. Primeiro nós vamos ler do 11 em diante. Acompanhe a leitura comigo. E disse, um certo homem tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Muito bem, nós lemos até o versículo 24. Nessa primeira parte, acredito que todos nós já temos uma boa compreensão sobre esse filho, que é o filho que abandona seu lar, abandona seu pai. Ele chega a ser até assim bruto, né? Quando ele pede a sua herança com o pai em vida, né? E segundo o Kenneth Bailey, né? Naquele livraço Parábolas em Lucas, ele questiona a índole desse jovem, né? É como se ele estivesse dizendo ao pai que o pai estava morto. Então isso é muito forte para a cultura oriental. Diferente da nossa cultura, onde os filhos não respeitam os pais, essa cultura, ela guarda muito isso. Então, quando o filho diz assim, diz ao pai que ele quer a fazenda, na realidade ele está dizendo que o pai está morto para ele. Nós temos alguns outros problemas nesse texto em relação ao filho, porque ele vai receber essa fazenda e vai gastar tudo, né? Nós já vimos a história dele, ele se destrói, a imagem dele é denegrida ao ponto de ele desejar comer a comida dos porcos. Não é dito no texto que ele come, mas que ele deseja, não é? Então é como se ele tivesse perdido a razão. E tem um versículo, não é? Que é o versículo 17, observe o que diz, e caindo em si disse. Essa parte do versículo, e caindo em si disse, fala de um retorno, né? Eu li um certo autor dizer que essa queda foi a maior queda que alguém poderia ter, né? E também não é uma queda para baixo, é uma queda para cima, é quando alguém torna a si. E é essa palavrinha que é a palavra grega escrita por Lucas, quer dizer, né? Ele retornou
a sua consciência. É como se o pecado tivesse retirado dele a sua consciência, né? Aquilo que o apóstolo Paulo mais na frente vai chamar de cegar o entendimento daqueles que não creem. Então, esse filho gasta tudo, perde tudo, ele deixa o pai, deixa a família, mas em um dado momento da sua vida de crise e de necessidades, é interessante notar isso, né? O versículo de número 14, o finalzinho diz assim: começou a padecer necessidades. Observe que necessidades está no plural. A ideia é que não é só fome, ele tem falta de tudo, inclusive do seu próprio pai. E é nesse momento de escassez de tudo, inclusive do pai, que o filho lembra-se que os trabalhadores do seu pai vivem uma vida mais tranquila e ele estava ali perecendo de fome. E é quando dá o estalo e ele diz: eu vou voltar para casa, eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão. E ele faz isso. E quando ele volta, o pai o perdoa, não é? O pai o restaura, o pai entrega tudo de volta para ele, sandália, anel, nome, o pai o beija, o pai o abraça. Existe toda uma aplicação referente a isso, e eu sei que essa parábola é contada dessa forma, tá? Mas ela precisa de um outro adendo, que é a parte do segundo filho, que está entre os versículos 25 e 32. E nós precisamos ler esse texto. Acompanhe comigo. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Preste atenção nisso aqui. Ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Um adendo aqui. Essa palavra instar aqui é pegar pelo braço. A ideia grega aqui é pegar pelo braço e puxar para dentro, né? Tentar colocar o filho para dentro. Então o pai está na tentativa de colocar o filho para dentro da festa. Então ele estava com ele. Verso 29 diz assim: mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Eu preciso dar um adendo aqui também. Essa palavra servo aqui, a Bíblia King James traduz a 1611, você pode conferir isso, traduz ela assim: eu tenho te servido como um escravo. Então o serviço aqui não é servo, tá? É o serviço de um escravo. Ele se sente um escravo para o pai. Voltando à leitura do verso 29. Mas ele respondeu e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele disse, no caso aqui o pai, né? Filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto. Muito bem, após uma leitura atenta dos versículos de número 25 a 31, 32 na realidade, nós temos agora o outro lado da moeda. Nós temos os outros personagens que são apresentados aqui agora, como o filho que estava em casa trabalhando, enquanto o outro estava gastando tudo. Aparentemente, muita gente se compadece desse filho, né? Eu já vi algumas pessoas dizerem assim: olha, esse menino trabalhava muito para seu pai e seu pai não valorizava. Na realidade, ele é tão complexo como o outro. Observe que ele não fica feliz com o pai. Ele não fica feliz. Segundo, ele questiona a bondade do seu pai e ele não está alegre porque seu pai está alegre. Na realidade, a alegria do seu pai o deixa triste. Ele não quer entrar para a festa. E se você prestou atenção, nós temos aqui agora o clímax da parábola, não é? Porque a parábola é exatamente isso. Ela vem afunilando até chegar em um tópico em que a pessoa que está ouvindo aquela mensagem, ele vai perceber que aquela história que está sendo contada é sobre ele. E, por incrível que pareça, é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ao contar a parábola do pai que tem 2 filhos, Jesus narra de forma bem didática quem é o filho mais novo e quem é o filho mais velho. Eu acredito que até você já chegou a essa conclusão, né? O filho mais novo, que abandonou tudo e que viveu uma vida imoral, são os publicanos e pecadores. Eles são vistos assim. São pessoas que perderam a imagem de Deus por conta das suas falhas, dos seus pecados. Já o judeu certinho se conhece ou se compara a este jovem, que faz tudo que o pai aparentemente quer, mas não fica feliz quando o pai está feliz. Então essa parábola não é a parábola do filho pródigo.
É a parábola de um pai que tem 2 filhos. O filho mais novo representa publicanos e pecadores, e o filho mais velho representa fariseus e escribas, tá certo? Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos aprender o final dessa parábola e o que é que Jesus queria realmente dizer, tá bom? Deus abençoe você. Foi muito bom tê-lo até aqui. Espero que você esteja aprendendo algo novo, né? E lembrando que o nosso curso de interpretação das parábolas começa agora, já nessa próxima quarta-feira, com aquela aula especial para todo mundo que deseja se inscrever. Nós vamos deixar o link embaixo aqui desse vídeo, para que você também possa participar de uma aula totalmente grátis. E se quiser participar do curso de férias, o curso inicia no dia 3 de janeiro, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e eu espero que você esteja aprendendo algo novo da parte de Deus.